O sistema visual compreende o órgão sensorial, que é o olho, e as vias e as regiões do sistema nervoso relacionadas à visão. Esse sistema é tão lindo e extenso que, dentre as modalidades sensoriais, é a maior, ou seja, é o sistema que abrange maior quantidade de tecido nervoso para poder representá-lo e cumprir suas complexas funções. Devido sua aparência, o olho não aparenta ter tantas camadas, no entanto, note quantas regiões o compõem. Córnea é a primeira camada do olho atingida pela luz. É formada por um tecido transparente e resistente. Esclera é a parte branca dos olhos. Essa região é formada principalmente por fibras colágenas. Coroide é o revestimento membranoso e vascularizado localizado dentro da esclera. Sua principal função é nutrir as camadas dos olhos. Íris é a parte colorida dos olhos, funciona como a lente de uma câmera, ajudando a controlar a abertura e o fechamento da pupila. Pupila é a parte mais escura, localizada na região central dos olhos. É por onde ocorre a entrada de luz. Cristalino é a lente natural responsável por ajustar o foco de luz. Retina é a camada do fundo do olho. É toda essa região posterior, oposta à posição da pupila. É nessa região que a luz, após penetrar pela pupila, é focalizada e os impulsos nervosos são gerados em direção ao sistema nervoso central, que nos faz enxergar. Mácula lútea é o ponto central da retina, a região que distingue detalhes no meio do campo visual. Fóvea é uma depressão no centro da mácula, onde é encontrada uma concentração de cones vermelhos e verdes juntos com seus respectivos neurônios. Ponto cego é uma pequena área da retina que não contém receptores de luz. A partir da retina, as informações luminosas captadas pela retina confluem ao nervo óptico que enviará esses sinais para serem interpretadas pelo cérebro. Vamos fazer uma parte prática agora? Sim, vamos lá. Pegue uma folha de sulfite e, no lado direito dela, desenhe um círculo. Na parte esquerda, desenhe uma cruz. Agora, a cerca de 60 centímetros de distância da folha, tampe seu olho direito e foque apenas na cruz. Vagarosamente vá se aproximando da folha. Perceba que, numa certa distância, você para de enxergar a cruz. Mas por que isso acontece? Isso ocorre porque essa imagem está caindo justamente no ponto cego de sua visão, região onde não há receptores das informações de luz que estão chegando na retina. Curioso, não é? Nossa, não é formidável essa estrutura apresentar tantas regiões? Bom, a luz, ao entrar em contato com a retina, aciona o nervo óptico e é a parte responsável por levar os impulsos nervosos do olho para o cérebro para que os sinais sejam processados, interpretados e nos possibilitem enxergar. Veja agora quantas regiões do cérebro são necessárias para o processamento de toda a atividade visual. É no lobo temporal do cérebro que exergamos as cores. Você sabia disso? O lobo occipital é conhecido por ser a região do cérebro onde os impulsos nervosos originados na retina tornam-se conscientes. Por isso, muita gente acha que é no córtex do lobo occipital que enxergamos. No entanto, isso não é verdade. Aí no córtex occipital temos uma certa noção a respeito de cores contrastantes, como o claro e escuro, e temos uma certa noção da forma do que estamos olhando, porém, nunca objetos bem definidos são processados nessa região. Mas, como a comunicação entre os neurônios continua a fluir, quando esses contatos sinápticos chegam no córtex do lobo temporal é que enxergamos com nitidez as cores e o formato perfeito de algo. Dessa maneira, quando as informações visuais chegam no córtex do lobo temporal é que conseguimos dizer o nome das coisas. Pois é aí que temos nitidez do que vemos e quais são suas cores. E você acha que as informações do lobo occipital e temporal são suficientes para contemplar todo o sistema visual? Se você acha isso, você está enganado. Só conseguimos reconhecer o local do que estamos enxergando e se o que estamos vendo está se mexendo ou não quando o processamento das informações do sistema visual alcançam o córtex do lobo parietal. Isso não é incrível? Percebeu quantas regiões cerebrais são necessárias para que todo o sistema visual possa funcionar de maneira adequada? A retina é composta por um grande número de fotorreceptores. Esses fotorreceptores captam a luz que incide sobre eles e transforma em sinais elétricos. Um que tem a função de captar baixas luminosidades, esses são os bastonetes.
Também existem outros tipos de receptores. Esses outros têm a função de distinguir cores. Esses receptores são chamados de cones. Dá para acreditar que nessa pequena parte do nosso corpo existem 130 milhões de fotorreceptores? Olha que mundo minúsculo existe em nosso organismo. Agora, veja que curioso, o que vemos no nosso campo visual direito é processado pelo hemisfério cerebral esquerdo e o que está em nosso campo visual esquerdo é analisado pelo lado direito de nosso cérebro. E uma pequena região no centro de nosso campo visual acaba sendo processado por ambos os lados do cérebro. Sabe por que isso acontece? É porque, de maneira geral, os raios de luz atingem a retina com uma incidência diagonal. Sendo assim, a luz que vem da região centro-esquerda do campo visual esquerdo incide na região lateral da retina do olho direito, ativa o nervo óptico e segue para o lado direito do cérebro. E a luz que vem da extrema esquerda do nosso campo visual esquerdo, incide sobre a parte de dentro da retina do olho esquerdo, ativa o nervo óptico, mas segue para o hemisfério cerebral direito. E ocorre o contrário em relação ao processamento das informações luminosas opostas. Por isso, de maneira predominante, o lobo occipital direito processa as informações luminosas do campo visual esquerdo e vice-versa. Isso acontece porque as fibras nervosas do nervo óptico que trafegam mais centralizadas cruzam as informações para o hemisfério oposto, ao passo que as fibras nervosas dos nervos ópticos que têm um trajeto mais lateral seguem com as informações para o hemisfério cerebral do mesmo lado. Essas informações são complexas, por isso, recomendo voltar e assistir essa parte diversas vezes para ficar bem claro a interpretação dessas informações. Mas, ao nascermos, todo esse sistema não está totalmente maduro, sabia? Recém-nascidos possuem percepção limitada de cores. Uma pesquisa revelou que 74% dos recém-nascidos enxergam vermelho, 36% verde, 25% amarelo e 14% azul. Mas desculpa, não sei como chegaram nessa conclusão. Percepção de profundidade, foco e outros aspectos da visão continuam a se desenvolver durante a primeira e meia infância. Acredita-se que a miopia e o astigmatismo sejam herdados, e crianças com essa condição podem precisar usar óculos. E quando estamos na meia-idade, a visão começa a ser alterada. A visão costuma ser um dos primeiros sentidos afetados pelo envelhecimento. Com o tempo, o cristalino torna-se amarelado e pode, eventualmente tornar-se marrom, uma condição conhecida como catarata. A presbiopia é uma condição visual que causa hipermetropia. Ela ocorre quando a lente se torna menos flexível, diminuindo a capacidade de acomodação. Junto com a propriocepção e a função vestibular, o sistema visual desempenha um papel importantíssimo na habilidade do indivíduo controlar o equilíbrio e manter uma postura ereta. Algumas alterações comuns ao sistema visual. A catarata é o turvamento do cristalino, o que por sua vez afeta a acuidade visual. Isso geralmente é resultado do envelhecimento, doença e alguma alteração na função desse sistema ou o uso de drogas. A presbiopia é uma condição visual que causa hipermetropia. A lente do olho se torna inflexível para acomodar a distância normal de leitura, o foco tende a permanecer fixo em uma longa distância. E do outro lado, o que acontece com a miopia é que o foco fica mais perto, prejudicando também a visão. Glaucoma é um tipo de cegueira que começa na margem do campo visual e progride para dentro. Isso pode resultar em visão de túnel. Geralmente envolve as camadas externas do nervo óptico, às vezes como resultado de pressão excessiva no olho. Scotoma é um tipo de cegueira que produz um pequeno ponto cego no campo visual, normalmente causado por lesão no córtex visual primário ou lá no lobo occipital. A hemianopsia homônima é um tipo de cegueira que destrói um lado inteiro do campo visual, normalmente causado por lesão no córtex visual primário. AVC, por exemplo, pode ser a causa disso. Muitos termos médicos, correto? Muitas doenças que pode nos acometer, não é mesmo? Veja agora que curioso. Há um diagnóstico chamado prosopagnosia, ou cegueira facial, que é um distúrbio cerebral que produz a incapacidade de reconhecer os rostos das pessoas. Já deu para perceber que cada região do cérebro possui uma função específica, uma especialização, correto? Agnosia visual é um distúrbio cerebral que produz a incapacidade de reconhecer objetos. Dá para acreditar nisso?
A pessoa não é cega, ela está enxergando as coisas à sua frente, contudo não consegue dar nome ao que está vendo. Parece brincadeira, mas não é. Tudo depende de quais partes do cérebro são afetadas pelas doenças para que esses quadros clínicos possam surgir. Apenas complementando o pessoal, além das informações para que possamos interpretar e enxergar as coisas, o sistema visual também, a partir dos olhos e suas complexas minúsculas estruturas que o compõem, envia sinais para outras partes do sistema nervoso para que haja, por exemplo, reflexos pupilares, movimentos reflexos dos olhos e cabeça, estímulos para maior ou menor liberação de melatonina, dentre outras importantes funções. E é por isso que existe uma especialidade médica que trata apenas dos olhos. Trata-se de uma parte extremamente complexa de nosso corpo. E não é só isso. Além do oftalmologista, existe o neurooftalmologista, dentre outras especialidades médicas, pois esse sistema é tão vasto e complexo que apenas uma área médica não é capaz de conhecer tudo o que pode compor e acometer esse sistema. Por exemplo, o neurooftalmo domina muito mais a parte neurológica das vias visuais, enquanto o oftalmologista entende e trabalha mais com o olho e suas estruturas adjacentes. Enriquecedor demais esse assunto, não é mesmo? E assim vamos, navegando e viajando por nosso organismo, ouvindo falar e conhecendo cada vez um pouco mais sobre ele. A gente se vê. Ou não.